Bom, eu tenho falado muito sobre essas questões do comportamento, essas questões do temperamento humano, e quais são as interferências disso, que cada um de nós temos um tipo de comportamento, um tipo de temperamento, e como que isso afeta, então, o nosso relacionamento com o outro, que muitas vezes tem um comportamento, um temperamento diferente. Eu queria abordar aqui falando um pouco sobre a educação infantil, para a gente poder exemplificar isso e a importância disso dentro da família, por exemplo. Eu vou usar como exemplo meu próprio filho. O meu filho, João Gustavo, meu filho mais velho, ele hoje vai completar 6 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele vai fazer 6 anos de idade. O João Gustavo, ele tem comportamentos dele que são muito características do seu perfil de comportamento, do seu temperamento. Se eu, como pai, não observo essas diferenças dos comportamentos de uma pessoa para outra, muitas vezes eu posso cometer erros na própria educação dele, causar dores e coisas ruins no meu próprio filho, simplesmente porque eu não estou ali observando essas questões de comportamento e temperamento. Ele é uma criança de gênio extremamente dominante, ele gosta muito das coisas que sejam da forma que ele acredita, ele quer liderar as brincadeiras, ele quer dizer como as coisas ficam melhores para ele. Resumindo, ele não é uma criança que quer as coisas, ele é como se ele precisasse, aquilo transpassa a questão do querer, é algo da alma dele, como se ele precisasse que aquilo fosse feito, que aquilo acontecesse. Muitas vezes você pode entender isso como uma intransigência da criança, mas muitas vezes não é, está ligado ao temperamento e o comportamento dessa criança. É muito importante dizer que o comportamento, o temperamento de qualquer pessoa, ele nunca muda, ele é sempre o mesmo, a vida toda. O que acontece é que com o nosso autoconhecimento, a nossa sabedoria, a gente começa então a ter mais condições de controlar, de adaptar esse comportamento, esse temperamento. No caso do João, por exemplo, João às vezes entra dentro do carro, ele quer determinar, a vovó senta aqui, fulana senta aqui, você não vai, você entende? Assim, ele tem essa necessidade de estar no meio, de estar organizando as coisas, de estar levando as coisas pro jeitinho dele. Então, se eu como pai não observo que isso é da característica dele, para eu poder conseguir educar o João de uma forma que ele aprenda que na vida realmente as coisas não podem ser assim, e se eu começo por exemplo, a bater numa criança, a trazer problemas assim, digamos, trazer correções mais graves, digamos, impor mais as coisas dele, sem entender essa estratégia do comportamento, do temperamento dele, eu começo a causar muita dor nele, eu começo a causar muita mágoa, muita coisa ruim, porque fica uma pressão muito grande sobre o comportamento dele. Então, quando eu começo a observar no meu filho que ele tem características comportamentais, de temperamento que são dele, eu sabendo quais são as estratégias e como cada pessoa comporta diante das situações, eu consigo então ter uma melhor estratégia para poder educar ele sem que isso fira a integridade dele, sem que isso fira ele como ser, como pessoa, porque apesar de ser uma criança de 6 anos, ele pode carregar as coisas que estão acontecendo na vida dele agora para a fase adulta e gerar outros problemas, simplesmente porque eu como pai hoje não tenho essa percepção de como essas questões de comportamento e temperamento são tão importantes. E às vezes a gente deixa isso passar de uma forma que acaba sendo negligente para a gente deixar isso passar, porque se a gente tem essa informação, às vezes para o âmbito profissional, para o âmbito de empresas, para o âmbito de alcançar objetivos, para você ter estratégia nos seus negócios, estratégia no seu dia a dia, por que não você observar isso na sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, entender que o temperamento e o comportamento daquela pessoa muitas vezes não vai mudar, você precisa o quê? Entender para você saber qual é a melhor estratégia para lidar com essas pessoas. Então eu fico por aqui, a gente vai para a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.